Maior que 9 capitais brasileiras, Feira de Santana é uma cidade conhecida nacionalmente por seu maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste do Brasil. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados este ano, a população da cidade é constituída por aproximadamente 545 mil habitantes. Em 2008, Feira de Santana tinha um colégio eleitoral de 346.603 votantes, conforme estatísticas do Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Além disto, tem um comércio como referência. O crescimento da cidade, contudo, não demonstra consequências positivas nos veículos de comunicação impressos. Realizar um comparativo entre os jornais Folha do Estado e Tribuna Feirense, visando perceber a notoriedade da imparcialidade ou qualquer tipo de favoritismo para com o candidato, observando o espaço de cada um destes nos jornais. Definir como jornais impressos pode influenciar o eleitorado, bem como saber se existe credibilidade e confiança nas editorias de política dos jornais Folha do Estado e Tribuna Feirense. A cobertura nas editorias de política dos jornais Tribuna Feirense e Folha do Estado nas eleições de 2008 em Feira de Santana foram imparciais? São hipóteses como estas que nos motivaram a ir em busca das respostas. Ocupar o cargo máximo em uma cidade em Feira de Santana seria o mesmo que assumir uma sala no Paço Municipal Maria Quitéria, local tão almejado por diversos políticos, nunca alcançado por outros e sonho de vários. Este vídeo documentário visa fazer uma análise das 2 semanas que antecederam as eleições municipais em 2008, ou seja, entre os dias 18 de setembro e 2 de outubro, a fim de saber se as notícias relacionadas aos candidatos Colbert Martins, Professor Almeri, Sérgio Carneiro e Tarcísio Pimentas nestes jornais. Você acha que esses jornais, o Tribuna Feirense e o Folha do Estado, que são nossos objetos de pesquisa, eles são imparciais no que se refere à divulgação dos materiais de campanha de todos os candidatos? Eu creio que sim. A partir do momento que você confia num jornal, que um jornal se estabelece como esses jornais citados aí há muito tempo aqui em Feira de Santana, não há por que você não julgá-los a imparcialidade. Coisas que, assim, eu julgo até no Brasil, está começando a haver a questão de ter as suas editorias focadas defendendo os seus partidos, os seus políticos, etc. Eu não acho isso um absurdo. Na América já há isso há muitos anos, nos Estados Unidos. Eu acho que há uma tendência no futuro de tomar partido, sim, mas não de deixar de fazer o que determina a profissão, de ter notícia. A cobertura do Folha do Estado, eu julgo que ela era muito maior. Não quero qualificar essa cobertura. Eu estou quantificando. A cobertura do Folha do Estado ela é muito maior do que a cobertura que foi dada pelo Tribuna Feirense, para todos os candidatos. Se nós pegarmos os jornais que foram veiculados no período eleitoral, nós vamos verificar isso claramente. O jornal Tribuna Feirense, nós vamos observar que existe uma cobertura menor no número de matérias veiculadas. Isso fica claro. Ele não tinha como enfrentar a máquina do governo local, ele não tinha como enfrentar a máquina estadual, a máquina petista. A imprensa escrita de Feira de Santana seguramente nos concedeu todos os espaços possíveis. Por incrível que pareça, o tratamento foi isonômico. Ela não discriminou, na minha forma de entender. Eu não percebi nenhum tipo de discriminação por parte da empresa de Feira de Santana em relação ao candidato do PSDB. Quanto a privilegiar candidato A, candidato B, candidato C, depende muitas vezes da legislação. Se a legislação permite que você acesse o jornal para fazer publicidade da sua candidatura e de suas ideias, e você tem poder econômico, os jornais estão todos abertos. Conforme Margarete Cedras, diretora do Departamento Comercial do veículo, o Folha do Estado é um jornal que circula desde 20 de dezembro de 1996 e abrange cerca de 70 municípios baianos. Atualmente, com 3.000 leitores e assinantes das classes A, B, C e D, o jornal Folha do Estado é o único diário impresso de Feira de Santana e se consolida como o maior e mais importante veículo impresso do interior da Bahia. É associado ao AD Bahia Brasil, Associação dos Jornais Impressos do Interior da Bahia, e o único diário impresso de Feira de Santana registrado no Meio e Mensagem. Nós agimos aqui com absoluta isenção. Embora eu seja político, tenha minha preferência de grupo ou pessoal,
mas eu não deixo que isso vá para as páginas do jornal. A gente quer manter isso ainda. Humberto, quando no jornal eram 4 candidatos, né? 3 considerados principais. Quando em algumas dessas edições não aparecem matérias nem notícias referente a um deles, ou 2 deles, ou apenas 1, ou 2, ou 3, o que acontece? Por que isso acontece? Porque não tem, alguma candidatura não tem estrutura, não manda o release, eu não vou correr atrás deles. É porque não mandam, porque se mandar sai. Porque o espaço está lá disponibilizado, nós mandamos isso assim que são caracterizadas as convenções e o registro no dia 6 de julho de cada ano. Mas se ele não se interessa por mandar o que é deles, como não tem nada inusitado e excepcional, por que nós vamos correr atrás? Disponibilizar uma equipe para dar atenção a alguém que não cuida da estrutura dele? Não, é desprezível. O senhor acha que isso pode tornar, não na consolidação em si, mas na visão das pessoas, na visão dos políticos, o jornal parcial? Esse problema pode tornar o jornal parcial? Olha, eu entendo que pode até, que essa impressão pode chegar em determinado momento ao leitor. Ao político não, porque ele sabe que ele é deficiente, entendeu? Mas ao leitor, confesso que eu acho que na maioria das vezes, pô, não botou fulano aqui, é porque está mal na pesquisa, é porque não tem notoriedade pública, mas não é esse o caso. É falta de estrutura do próprio candidato, entendeu? E na sua opinião isso influencia diretamente ao eleitorado? Não, porque geralmente isso acontece com os candidatos periféricos, né? Candidatos sem chance às vezes. E como são periféricos, não tem uma parcela da sociedade que se interesse por ele. Todo tipo de material que chega às nossas mãos, a gente tem que ter um olhar criterioso mesmo, né? Se interessa, ele vai sair no jornal. Se não interessa, ele não vai sair. Segundo informações de Valdomiro Silva, diretor e editor do jornal Tribuna Feirense, o veículo foi fundado em 10 de abril de 1999 e iniciou como semanário circulando apenas aos sábados. Em novembro de 2001, tornou-se diário. Em 24 de setembro de 2009, volta à condição de semanário com a edição diária em seu portal de notícias. Os veículos todos influenciam, cada um na sua medida. Uns influenciam mais, outros influenciam menos, mas certamente que a imprensa é um instrumento influenciador poderoso na opinião das pessoas. Eu considero que o Jornal Tribuna Feirense foi imparcial em toda a sua história e acho que isso pode ser atestado por qualquer indivíduo dessa cidade que faça consulta aos leitores do jornal. Como eu sou jornalista, não sou empresário, nunca fiz parte de nenhum grupo empresarial, fui eu quem montei o Jornal Tribuna Feirense, eu comecei como estagiário de um jornal, cheguei ao cargo de diretor de um jornal e depois criei o meu próprio jornal, então eu tenho uma história de um jornalista que atua de forma correta, o que é um fato raro no jornalismo brasileiro. É quase inacreditável para as pessoas que existe algum veículo de comunicação que atue dessa forma. Sobre a divulgação e o espaço cedido pela mídia impressa aos prefeitos, o senhor considerou favorável a algum candidato ou foi imparcial, do seu ponto de vista? Não, a mídia regional ela ainda sofre algum tipo de influência do poder econômico local. É difícil você ignorar ou omitir por completo os candidatos numa eleição majoritária, mas certamente que ainda há uma revelação de preferência. E isso não há que se estranhar, porque no mundo inteiro é assim. Grandes jornais como The New York Times, né, ou seja na Inglaterra, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, a mídia costuma se posicionar. Agora, é preciso que isso seja feito, caso haja uma preferência, de forma clara, para que o leitor não seja enganado, não seja induzido de que aquilo é uma verdade. Aquilo é, na verdade, uma preferência. O senhor acha que houve preferência dos jornais Folha do Estado e Tribuna Feirense em relação a algum candidato? Houve, mas também isso não é estranhável e quem vai para uma disputa dessa tem que contar, inclusive, com fatores como esse. Os partidos, os grupos políticos que mais se organizam, que criam uma estrutura jornalística, uma estrutura de organização da informação, se destacam mais e têm mais chance em função da própria organização e das oportunidades que se apresentam e aproveitam isso. Se houve
supremacia de um em relação a outro, se houve mais informação de um em relação a outro, eu acredito e tenho plena certeza, não foi direcionamento de jornal. Foi muito mais a quantidade de informação que podia chegar no nível, a nível do órgão de imprensa. Quando os grupos que estão disputando, eles não se informam, não se profissionalizam, mas sim que pode haver algum desequilíbrio. Mas o desequilíbrio que possa acontecer, ele não vem em função do tendenciamento do órgão de imprensa. Vem muitas vezes por falta de informação. Após várias tentativas, a produção não conseguiu falar com o candidato Colbert Martins e seu assessor de campanha, Roque Tavares. O candidato, professor Almeri Bastos, faleceu no dia 12 de novembro, vítima de hepatite C. Qual a sua avaliação quanto à cobertura do Folha do Estado do Tribuna Feirense? Olha, em termos de imparcialidade, isso não existe. Cada jornal, querendo ou não, ele demonstra a sua passionalidade e a sua parcialidade. Nos dois casos fica muito claro. Tecnicamente, eles podem até argumentar de que deram espaço para todos os candidatos, quase o mesmo espaço, mas denotam ambos que faziam parte de um esquema e apoiavam o candidato principal do então prefeito Zé Ronaldo, que era Tarcísio Pimenta. Qual jornal foi imparcial e qual não foi imparcial? Na verdade, não houve imparcialidade. O que poderia dizer é que eles tiveram uma imparcialidade técnica no espaço, mas ambos serviam a uma candidatura estabelecida, inclusive a vitoriosa, que era de Tarcísio Pimenta. É mito dizer que não existe imparcialidade, uma vez que a gente já está sabendo, é verídico e é perceptível a cada leitura, cada texto a gente vê que tem alguns candidatos que, se você observar, certo, tem a agenda da semana toda, os compromissos, certo, sociais, enquanto que os outros, certo, têm uma expressão pequena, muito menor. A Folha do Estado demonstra-se totalmente parcial, enquanto que o Tribuna Feirense é imparcial. Isso é público e notório. É só pegar, dar umas 3 lidas, 3 sequências seguidas que a gente dá para observar. Sendo um bom leitor, realmente dá para ter uma distinção maior. Entre os dois jornais há uma diferença clara de abordagem, né? Da Folha do Estado para a Tribuna Feirense. O que eu notei com relação à Folha do Estado é que, em alguns momentos, fica mais clara a preferência, né, de dar mais espaço à candidatura do Tarcísio Pimenta. Isso fica um pouco mais claro na própria posição em que vem as matérias, né, as notícias, o teor do texto, me parece que acaba, de alguma maneira, não é muito claro, eu acho que não chega a ser gritante, né, nesse sentido, mas me parece que há um espaço um pouco mais privilegiado para ele, segundo a minha percepção. Na Tribuna Feirense, eu acho que há espaço para mais crítica, né, para mais debate. Embora os dois jornais, segundo eu pude perceber, têm uma postura bastante séria com relação a dados de pesquisa, por exemplo, estão sempre seguindo ali, naquele momento, né, daquelas eleições, a realidade do que estava acontecendo no pleito, né, no período pré-eleição. Mas, de maneira geral, acho que a Folha do Estado tem um pouquinho mais de espaço para Tarcísio Pimenta e a Tribuna Feirense abriu um espaço mais crítico, embora também candidatos de oposição ao governo dos democratas também tivessem espaço e também se sofresse algum tipo de crítica nesse sentido. Imparcialidade eu acho sempre muito difícil nesse tipo de abordagem de época de eleição, né? Há muita coisa em jogo, os jornais tentam fazer o seu papel, mas, e é claro, é preciso ressaltar que boa parte dos conteúdos ali vem da assessoria de imprensa dos candidatos, né? Olha, a gente estuda que existe imparcialidade na comunicação, no jornalismo. Isso está nos livros. Mas na vida prática, não. E lendo todos os 2 exemplares a respeito das matérias divulgadas durante o período da campanha, a gente pode constatar que a imparcialidade, ela foi, vamos dizer assim, trabalhada de forma diferenciada pelos 2 jornais. A imparcialidade mesmo existe apenas na propaganda que é permitida, aquela propaganda paga, permitida pela legislação eleitoral. Essa aí, há imparcialidade, porque é um santinho, o tamanho é igual para todo mundo, paga e divulga aquilo. Mas em termos de matérias e artigos, não. Todos os 2 quebraram um pouco essa imparcialidade, que para mim nunca existiu nem vai existir. Porque essa imparcialidade vai de acordo com a posição do dono do órgão de comunicação. Ele tem uma visão e essa visão está dentro do jornal e é passada para todos os jornalistas que trabalham nesse órgão de comunicação.
Por imparcialidade não existiu em nenhum dos dois, muito embora eles não fossem tão parciais assim que causassem um prejuízo maior. O interesse do candidato do prefeito em exercício e as condições administrativas que estava sendo passada para o processo sucessório foi que beneficiou a Tarcísio Pimenta, que era candidato de Zé Ronaldo. Mas imparcialidade mesmo, para mim, não existiu em nenhum dos dois jornais. Eles foram um pouco parciais. Não de forma destrutiva, mas beneficiou um dos candidatos, que foi o candidato da situação do Partido Democrata em Feira de Santana na eleição em 2008. O Folha do Estado é um jornal que, de certa forma, com relação às eleições de 2008 para prefeito de Feira de Santana, eu percebi que existe parcialidade com relação a essas informações e com relação também à questão da opinião de como é que seriam essa campanha para os eleitores. Já em relação à tribuna feirense, eu percebi que houve uma certa imparcialidade com relação à campanha dos prefeitos, candidatos a prefeitos de 2008, na nossa cidade, e pude perceber que há essa divergência, porque, como a gente sabe, o artigo 5º da nossa Constituição Federal pré-eleciona que é obrigatório a liberdade de imprensa em nosso país, ou seja, a nossa democracia precisa ser exercitada diariamente. Todavia, percebemos que há essa divergência em relação aos jornais impressos da nossa cidade. As análises quantitativas e documentais permitiram concluir que no jornal Folha do Estado, o candidato Tarcísio Pimenta obteve maior número de aparições nas edições analisadas. No total, foram 11 matérias divulgadas, seguido dos candidatos Colbert Martins, com 7, e Sérgio Carneiro, com 6. O candidato Almeri Bastos não teve matérias divulgadas. Todas as notícias apresentam linguagem de assessoria e os números finais conotam cobertura ampla. No jornal Tribuna Feirense, o candidato Colbert Martins apareceu em 6 matérias. Os candidatos Tarcísio Pimenta e Sérgio Carneiro em 4. O candidato Almeri Bastos apareceu em 1 matéria. A maior parte das notícias não apresentam características de textos de assessoria, mas de embates relacionados a todos os candidatos. Sim, eu voto lá.